Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Estava ali nessa atmosfera, clamando ao nosso Deus, bendizendo o nome dEle, porque Ele é bom. A gente sabe que Ele nos assiste em nossas lutas, em nossas dores, em nossas adversidades. E nós sabemos que Deus vai fazer com que esse momento passe. Deus vai nos dar a vitória. Você que nessa noite está nos assistindo, receba aí de Deus, creio que Deus ele está ouvindo o nosso clamor, que Deus está ouvindo a nossa oração, e em breve nós vamos sair de tudo isso. Bem, queridos, eu tenho alguns anúncios aqui para a gente compartilhar, e antes da gente fazer o nosso estudo de hoje, nosso pastor Maurício, pediu para que lembrássemos que domingo agora temos a nossa Santa Ceia no domingo, tá? O nosso culto vai começar a partir das 9 horas da manhã. Para que a gente entenda que a gente não está em isolamento social, a gente está em distanciamento físico. A igreja ela continua presente, a igreja continua agindo, atuante. Então vou pedir a você, vou fazer um desafio a você nessa noite. No domingo, eu vou pedir para que você na sua casa, com a sua família, você vai separar aí um pedaço de pão, um suco de uva, e você vai celebrar a sua ceia, todo mundo junto. E aí vou pedir dentro desse desafio que você vai mandar uma foto das famílias ceiando. E a gente vai montar um vídeo aqui, toda a igreja ceando, para a gente mostrar para nós mesmos, porque o diabo já está vendo isso, o inferno já está vendo isso, que a igreja ela continua agindo. A gente pode estar em distanciamento físico, mas estamos unidos, permanecemos fortes em nome de Jesus. Então esse é o desafio. Domingo, a partir das 9 horas, nosso pastor estará ministrando uma palavra poderosa aqui conosco, e você aí na sua casa vai estar ceando todo mundo junto, amém? O outro desafio é o seguinte: a gente está estudando aí o livro de Atos, e a gente está falando aí sobre perseverança, né? Os últimos estudos nós estamos falando de Atos capítulo 2, o versículo 42, que diz que eles perseveraram, né? E em alguns pontos nós estamos perseverando. Como a gente tem compartilhado, o culto da palavra não é somente para a gente aqui passar um monte de informações, de conhecimento, não, é para a gente colocar em prática no dia a dia, né? Por isso que eu fiz o inverso. A gente começou a perseverar em oração, e a gente tem um grupo aí em oração forte com a pastora Lia. Todo dia ela tem orado. Você que deseja continuar nessa corrente de oração, pode procurar a pastora Lia, que a gente está um grupo aí orando todo dia pelos enfermos, pelos necessitados, pela nossa igreja, pelo nosso país. Nós falamos também sobre o repartir o pão, e a gente vê aí várias igrejas, não só a nossa, fazendo várias campanhas aí de alimentos, abençoando um monte de vidas. Isso é a igreja, esse é o papel da igreja, sim, né? E estamos em comunhão, como eu falei, distanciamento físico somente. A igreja continua se reunindo, a gente continua se falando pelo WhatsApp, falando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. E o próximo desafio que eu quero lançar para você é o que nós começamos a falar na semana passada. Que desafio é esse? A Bíblia fala, o texto diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Então eu queria fazer um desafio agora para todos nós. Hoje é dia 30 de abril, amanhã é dia 1º de maio. Então vamos começar um novo mês. O desafio que eu vou fazer para vocês é o seguinte: nesse mês de maio, nós vamos ler o livro de Atos, todo mundo junto, todos juntos, vamos ler o livro de Atos. Cada dia vamos ler um capítulo. Dia 1º, capítulo 1, 2 e assim sucessivamente. Então você vai saber, olha, se hoje é dia 3, nós estamos lendo o capítulo 3. Então todo dia nós vamos estar lendo o livro de Atos como igreja, todo mundo junto, vamos estar estudando. Atos tem 28 capítulos, então do dia 1º de maio até o dia 28, nós estaremos lendo a palavra de Deus. E aí, queridos, nós criamos um grupo. Vocês, alguns já foram até convidados a participar desse grupo. É o grupo Pão Diário. O que vai ser esse grupo Pão Diário? Nós, pastores, vamos estar colocando um resumo do capítulo durante esses dias. Por exemplo, amanhã eu vou colocar o resumo do livro do capítulo 1º. Isso não isenta, queridos, você de ler. Eu vou pedir para que você leia, e depois você vai compartilhar nesse grupo o que Deus ministrou ao seu coração, tá? Esse grupo é um grupo fechado para membros da igreja. Porém, você pode convidar outras pessoas de outra igreja, enfim. Só colocamos um grupo fechado para até a gente ter uma certa gestão, tá bom, queridos? Mas eu queria pedir que você entrasse conosco nessa campanha. Então, você e sua família, nesse mês de maio,
nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, vamos estar lendo juntos, do capítulo 1 até o capítulo 28, um capítulo por dia. E para a gente encerrar, o pastor Maurício também pediu aqui para avisar que hoje não vai ter a live do pastor André. Bom, o pastor André tem feito uma live todos os dias, às meia-noite, hoje não vai acontecer. Amém, queridos? Vamos dar início à nossa palavra de hoje, ao nosso estudo de hoje. Está aqui conosco o universitário Tiago, né? Essa palavra de Deus a gente sabe que é uma benção e a gente precisa, né, compartilhar um com os outros. Eu não sei tudo, estou longe disso, quilômetros de distância, anos-luz de querer saber tudo. Então nós estamos aqui para compartilhar, nós três, pastor Renan, Tiago e eu aqui, vamos estudar a palavra de Deus. E aí, como sempre a gente tem feito nos nossos cultos, eu coloquei aqui meu esboço, né, senão eu acabo falando demais e me perdendo. Acho que é mal de pastor quando pega o microfone, né, quer falar o tempo inteiro. Então, para não me perder e encerrar o assunto no momento oportuno, eu estou aqui com um esboço até para me travar. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina de Cristo. Lembra que na semana passada nós começamos a falar sobre as doutrinas do apóstolo, né? E que doutrinas eram essas? Falamos sobre a doutrina da salvação, que está revelada até no discurso de Pedro, que quando anunciou a salvação ali, 3.000 almas se converteram. Só que havia outros ensinamentos, né? Os discípulos estavam ensinando ali aquele povo diversos assuntos, diversos ensinamentos acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca do próprio Deus. E aí nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a doutrina de Cristo, mais especificamente sobre a humanidade de Cristo. Todos nós sabemos que Jesus ele veio aqui à Terra e que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. E aí a gente vai conversar nessa noite sobre a doutrina de Cristo na sua humanidade. E aí o primeiro desafio que eu ia colocar para vocês, aí pedir para que vocês... Pastor Renan, está com o telefone aí? Está acompanhando? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês aí nessa noite é o seguinte: o que é humano? Quem tem a definição da palavra humano? Quem pode dizer para a gente aí, humano? O que é humano? Esse é a primeira pergunta que eu queria fazer. Vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Eu queria ver se alguém tem uma definição de humano para a gente. Alguém aí pode compartilhar conosco aí o que é humano, segundo as suas palavras? O universitário aqui também pode falar enquanto isso. Enquanto o pessoal está pensando ali, alguns pesquisando no Google, ou pesquisando aí nos seus livros de estudos, enfim. Mas a gente queria que vocês compartilhassem conosco aí, ao seu modo de vista, o que é humano? O que é ser humano? O que é isso? Bem? Então, tem alguém escrevendo aí? Ou ninguém sabe o que é humano? Ninguém sabe? Tá com... E você, pastor, não sabe dizer o que é humano aí, do seu ponto de vista? Então fala aí, Tiago, depende do ponto de vista. A gente estava até estudando, né, você mandou pra gente, a questão do ponto de vista científico, do ponto de vista natural nosso, que é o ser humano. Acho que o que nos diferencia, né, dos outros seres é a nossa capacidade de raciocinar, né, a nossa capacidade de pensar, né, e colocar em prática aquilo que a gente pensa, a nossa capacidade de estar, né, se orientando de acordo com a nossa mente, né? Então, basicamente, né, assim, só para bem lá embaixo, assim, né, para começar, tá? Porque tem um delayzinho, tá, pessoal? É assim mesmo. Vai aparecendo aí. Botaram aqui, ó, pastora Célia Maria, homem sábio. Isso aí. Tá aqui, pediu, homem sábio. É isso aí. Também penso da mesma forma também essa questão da utilização da sabedoria, do pensamento, né, do raciocínio, né? Isso pode definir a palavra humano. Exato, nós somos seres humanos e a gente, para você perceber a complexidade que é de nós, estamos falando acerca de nós mesmos, né? E a gente não encontra uma definição de ser humano, né? Eu ontem pesquisando, o ser humano, o humano, né, é um conceito, a gente pode atribuir como um conceito.
Por quê? Porque ele tem vários pontos de vista. Foi falado, a pastora Célia, o pastor Renan falou aqui agora, que no ponto de vista científico, ser humano é o Homo sapiens, né? É o indivíduo, aquele ser que, segundo a teoria da evolução, evoluiu, né, de outros seres e hoje se tornou humano, né, Homo sapiens, que é dotado de conhecimento, é dotado de inteligência, consegue se expressar por meio da fala, ou por gestos, né, ou por escrita. Então, dentro do conceito científico, esse é o ser humano. A gente também tem um conceito filosófico, que é o ser que pensa, né? A filosofia fomenta muito, trabalha muito essa questão do pensamento, né? de pensamento humano, e o ser humano, segundo a filosofia, é o ser racional, aquele ser inteligente, aquele ser que tem conhecimento acerca de si mesmo, acerca da sua existência, acerca da morte. Então, nós seres humanos, segundo a filosofia, é o ser que pensa. Mas aí o mais legal de tudo isso é que dentro de um conceito geral, olhando pelo ponto de vista geral, o ser humano também pode ser definido, isso aí eu peguei no dicionário Aurélio, eu achei bem interessante, que assim, humano é sinônimo de patriarcal. Quando a gente fala aqui de patriarcal, a gente fala de um ser que protege, provê e cuida. Então esse desejo de patriarcal, quando fala de essa sociedade patriarcal, implica no cuidado, na proteção, né, e na provisão, né? A gente sabe que a Bíblia tem um modelo patriarcal, quando tinha lá um homem, um patriarca, e aquele sujeito, ele era responsável por proteger, prover e cuidar da sua família, daqueles que estavam debaixo do seu guarda-chuva, podemos dizer assim. Então, humano tem esse conceito piedoso, generoso, benevolente, benigno, benévolo, bondoso, caridoso, criativo, clemente, indulgente e misericordioso. Então você vê que no nosso ponto de vista, né, quando a gente vê uma pessoa sofrendo e a outra se compadece, a gente vê que houve aquela empatia, um gesto humano. Quando a gente vê um ajudando o outro, a gente define, nossa, essa pessoa é humana, né? Pensa no próximo, compartilha com o próximo. Então, ser humano tem várias definições. E o nosso Jesus, o Deus, o Criador de todas as coisas, ele se revelou a nós em figura humana. E é isso que a gente vai compartilhar hoje, que esses atributos, se você parar para analisar, você cristão, talvez você amigo não seja cristão que está nos assistindo, mas nós conhecemos um pouquinho mais a Bíblia, e no livro lá de Gálatas, Paulo, ele diz que a obra do Espírito, o fruto do Espírito, basicamente está definido aí no ser humano. Não sei se você para perceber que o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, né? Então, parece que esse conceito universal é o que? É o Espírito de Deus que foi soprado, é parte da natureza de Deus em nós, né? Você vai compartilhar aí, Tiago? Fala aí. Realmente estava pensando sobre isso. Você começou a dar as definições, né? Que são as partículas dessa coisa sólida chamada humano, né? Então é interessante. Você começou a falar, eu falei, poxa, os frutos do Espírito estão inseridos aí também. É algo muito, muito interessante essa ligação, né? No caso, essa comparação, é muito interessante. Exato, e a gente vê que é uma definição assim, secular, né? Mas nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então a gente vê isso na nossa natureza. Nossa natureza, ela é essa, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, bondade, benevolência, piedade, tudo isso é a natureza de Deus, é o que Deus tem de nós, né? Talvez você que esteja nos assistindo, está aí passando por um momento de tribulação, de angústia, saiba que Deus, ele é como nós, Ele sente as nossas dores, as nossas aflições, né? Eu vejo que ali tem algumas colocações, né? Agora já está aparecendo aqui. Está aparecendo aí? Compartilha aí com a gente. Do ponto de vista filosófico, é caracterizado por um ser racional, né? Um ser vivo racional, né? O homem sábio, pastora Célia, a Paula Tiara colocou, o ser humano é dotado de corpo, alma e espírito, um ser vivo, dotado de corpo, alma e espírito, penso, logo existe, né? O Rami colocou aqui o versículo da palavra de Deus, né? Então, se Deus façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, para colaborar com o que você acabou de falar, então agora já está aparecendo aqui alguns comentários. Tiago Gama colocou: um ser vivente capaz de raciocinar, viver, amar e ser amado. Amém. Eu só queria falar
em alguns outros seres também, né, animais, enfim, algumas características assim, de proteger, de prover, só que a diferença é que talvez eles façam por instinto, né? A gente faz raciocinando o que está fazendo, isso é uma qualidade de ser humano muito diferenciada. É a imagem e semelhança de Deus, né? Embora seja por instinto e o homem de forma racional, mas as características estão ali presentes, né? Estão ali presentes, isso é realmente muito interessante. E aí, queridos, a gente, definindo a questão da humanidade, a Bíblia fala que Jesus, ele é Deus e é humano, e muitos não conseguem compreender isso, né? No primeiro século surgiu um movimento chamado gnosticismo, e o gnosticismo, ele combatia isso, porque é difícil na nossa mente compreender um ser que é o ser supremo absoluto, Deus, Criador de todas as coisas, ele se tornar figura humana, se tornar humano como nós, né? E humano eu falo no sentido de carne, ter a nossa limitação, ser sujeito às nossas fraquezas. Nós vamos ver tudo isso um pouco mais quando falamos a característica humana acerca de Jesus. E Jesus, ele se tornou como nós, ser humano, andou aqui conosco nessa terra, sofreu por tentações, passou por várias situações e contudo venceu. Mas aí eu queria um fato interessante, porque muitos hoje questionam acerca de Jesus. Realmente, nos livros seculares de história, praticamente nenhum deles falam acerca de Jesus. Creio eu, até porque existe uma conotação religiosa muito forte, né? Aponta para um sistema religioso, e a ciência, ela já, de certa forma, ela tenta se desvencilhar da religião. A gente entende isso. Mas aí, queridos, eu fiz uma pesquisinha básica, né? Bem simples, isso eu até encontrei no Wikipedia, que diz o seguinte, vamos lá, falando sobre a historicidade de Jesus humano, se esse Jesus que nós falamos aqui em nome de Jesus, se esse Jesus que a gente tanto fala, se ele realmente existiu, se ele realmente não é um mito, se ele não é uma figura criada pela religião judaica daquela época e misturada com a filosofia greco-romana, se esse Jesus de fato ele existiu. Eu coloquei aqui fiz duas comparações. Eu gosto muito de história e eu estava estudando sobre o Alexandre o Grande, né? Todos vocês já ouviram falar sobre Alexandre o Grande da Macedônia, e foi um conquistador do mundo antigo, conseguiu conquistar o Império Persa, até então o Império da época. Alexandre o Grande, ele viveu no período de 356 a.C. até 323 a.C. Ele viveu 300 anos antes de Cristo. Morreu aos 32 anos. E aí, no próprio Wikipedia, o primeiro registro histórico documentado, né, sobre Alexandre o Grande aconteceu no século I, por Diodoro ou Plutarco, entre 46 e 119 depois de Cristo. Olha que interessante. Hoje todos falam sobre Alexandre o Grande, né, sobre as suas façanhas, mas o primeiro documento escrito de Alexandre o Grande foi registrado 300 anos depois da sua morte. Aí eu pergunto para você, qual a probabilidade das pessoas ter aumentado ou diminuído acerca da vida de Alexandre o Grande? Né? Qual é a probabilidade? A probabilidade é enorme. Se a gente for olhar nos dias de hoje, o Brasil tem 500 anos, a gente não tem relatos tão precisos do século XVI, do século XVII, imagina naquela época. Então, a probabilidade, não estou aqui querendo desmerecer a ciência de maneira nenhuma, mas eu estou falando assim, que o primeiro documento histórico sobre Alexandre o Grande aconteceu 300 anos depois da sua morte. Então, existe uma chance muito grande aí de alguém ter aumentado algumas coisas, muito tempo, né? E aí eu fui olhar para Jesus, né? Jesus, ele viveu no período aqui, tem um erro, né, no calendário, mas vamos lá, de 4 a 30 depois de Cristo, depois dele mesmo. E aí, olha só, o último registro histórico de Jesus, documento acerca de Jesus, o último, foi em 95 depois da sua morte. Olha a diferença. O primeiro registro de Alexandre o Grande foi 300 anos após a sua morte. O último registro acerca de Jesus
foi 90 anos depois da sua morte. Qual a probabilidade de ter erros na história de Jesus ou de Alexandre o Grande? Só para a gente analisar, a gente não é esse ser filosófico que pensa, que raciocina, então eu queria que você pensasse um pouquinho junto comigo, tá? Vamos só fazer um exercício aqui acerca de Jesus, da sua existência, de um Deus que resolveu entrar na história humana em pessoa, por intermédio de Jesus Cristo mesmo, em pessoa. Aí vamos caminhar mais um pouquinho. Os registros sobre Jesus, históricos, documentados, Alexandre o Grande, né, como nós falamos aqui, nenhum deles foi feito por uma testemunha ocular, por alguém contemporâneo ao Alexandre Grande, que conviveu com ele. Mas de Jesus, nós temos aqui registro dos seus discípulos. Mateus, por exemplo, no período de 45 a 66 depois da sua morte. Marcos, que escreveu 61 a 67 depois da sua morte. Lucas também escreveu, né, no período de 59 a 63. João, que foi o último, entre 80 e 95. E um historiador do século I, que foi Flávio Joséfo, que escreveu por volta do ano 70 a 80 acerca desse Cristo que nós pregamos. Então, queridos, assim, é muito difícil a gente não crer que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele não tenha se tornado forma humana, né? Cujo existe registros de testemunhas oculares que conviveu com ele. Ou seja, a probabilidade da história de Cristo narrada na Bíblia ser verdadeira é muito grande, queridos. É muito grande. E aí eu passo aqui para os universitários fazer seus comentários acerca dele. Com certeza, né? E ainda a ciência, ela sempre tenta provar o contrário, né? Porque ela precisa sempre de evidências e algo palpável, né? Sim. Então, quando você fala sobre a história de Jesus, então envolve às vezes muita questão, talvez parte da ciência mística, né? Muita coisa tipo como se fosse algo, fenômenos assim que não são muito assim ao entendimento da ciência, muito de se compreender, de se raciocinar, mas enfim, é fato, é verídico, é verdade, a história de Jesus ela existiu. E esses fatos aí, eles só ajudam a argumentar e a reforçar que realmente isso é verdadeiro, que isso é real, que isso aconteceu, né? Então Jesus ele é real, Jesus ele entrou. Você está falando aqui dando um fato da gente de pensamento. Tem algum irmão colaborando aí? Não? Por enquanto não? Então vou seguir mais um pouquinho. Cristo, ele, como ser humano, algumas pessoas, eu confesso a você que quando criança, eu pensava, né, que Jesus ele já nasceu grande, né? Embora fala lá que ele, né, saiu do ventre de Maria, a história do seu nascimento e tudo mais, mas depois tem poucos relatos sobre a sua infância, a cronologia humana, né? Ao desenvolvimento humano, né? Isso foi bem legal, que a Bíblia nos mostra Jesus sujeito às necessidades humanas, né? Lucas 12 relata sobre isso. E aí diz, né? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é o nosso Jesus. E a gente às vezes não queremos nos sujeitar às nossas limitações humanas, né? E Jesus ele se limitou às nossas limitações humanas, porque a gente, queridos, não consegue compreender o que é a eternidade, né? A eternidade não tem início nem fim. Então Deus ele é eterno, ele sempre existiu, não tem começo, não tem fim. E Jesus ele é Deus, né? Lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então Jesus, ele, um ser eterno, ele se sujeitou às nossas limitações do tempo e do espaço. Eu acho interessante essa questão de eternidade que você falou, pastor Flávio, porque esse sentimento, na verdade, de eternidade está em nós. Isso está em nós, porque se a gente parar para perguntar assim, mas você quer morrer quando? Ninguém quer morrer. Ninguém quer ter data de prazo de validade. O que a gente quer? A gente quer a vida, a gente quer viver. A gente não quer morrer, ninguém deseja morrer. Ninguém quer, dia tal, ano 2040, acho que tá bom para me partir, tá legal, uma data legal, uma data bacana. Não, a gente quer viver, a gente quer a vida, porque esse sentimento de Deus Pai,
está em nós, que nós fomos criados por Ele, e esse sentimento, através do Espírito Santo dele, está em nós, de eternidade. Claro que aqui a nossa passagem na Terra é apenas algo passageiro, né? A gente está aqui como peregrinos, que nós vamos herdar de fato uma eternidade, nós vamos viver uma eternidade com Ele, mas ainda assim nós aqui na Terra, vivendo aqui como peregrinos, existe em nós esse sentimento de eternidade. A gente não quer morrer, a gente não quer parar, a gente quer viver. Isso é interessante. A pastora Célia colocou aqui, só de pensar que Jesus marcou a história da humanidade, né? Dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então é tremendo a gente ver que hoje nas literaturas, na educação, a gente tem um período antes de Cristo e depois de Cristo. Então alguém que foi capaz de dividir realmente a história, e alguém que deixou de ser eterno, ou seja, alguém que sempre, né, existiu, era o início, era o fim, e se colocou como nós, né, se rebaixou a somente existir. Não sei se está muito complexo, mas alguém que era eterno, e o conceito de eternidade que não teve início, né? Então esse é o conceito de eternidade. Eterno é só Deus, porque eterno é aquele que não foi criado de nada, não existe somente. Então as pessoas até falam assim: Deus não existe. Eu falo: não, Deus não existe, Deus é. Porque Deus está no estado do ser, não de existir. Só existe aquilo que foi criado por alguém. Então Jesus deixa de ser alguém eterno e desce para somente existir, como nós, só para dar um modelo e dar um exemplo de humanidade, para dar um exemplo de como se comportar existindo e não sendo eterno, de como se comportar sendo como nós. Então isso é maravilhoso. Eu lembro de Paulo, né, que falou assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, por sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser Deus, né? Então Jesus, ele antes, né, se subjugou, à figura humana, ele se rebaixou à figura humana. Ou seja, se o ser humano é tudo isso, bondoso, generoso, né, todas aquelas características que nós falamos, Jesus ele se subjugou a tudo isso. Ou seja, ele é muito mais do que isso, né? Tanto que a definição de Deus, Deus é amor, ele é amor, amor é Deus, Deus é amor, né? Então Deus ele é amor, ele se sujeitou e se tornou limitado quanto nós, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu fiz 41 anos, só que na minha cabeça eu acho que eu tenho 20, e às vezes o corpo não responde. Às vezes eu vou fazer algumas coisas e a coluna já começa a só tem 40, né? Então você percebe que o corpo já não responde mais, o cabelo já caiu, a barba já está branca. Então Jesus ele se sujeitou a tudo isso, todas essas limitações, envelhecimento, as fraquezas, as debilidades, né? Infelizmente a gente vê aí que nós somos um corpo tão frágil, um inimigo invisível, um vírus que é bilhões de vezes menor do que a gente, pode causar tanto estrago. Então Jesus se sujeitou a tudo isso, né, as leis da física, a lei do comportamento humano, para que nós pudéssemos entender, que é possível ser perfeito igual a Deus. O Hamicler colocou aqui, nós fomos criados para a eternidade, é o que o Tiago está falando, mas Jesus já é eterno. Jesus era eterno, nós fomos criados para a eternidade. A Paula colocou aqui: a presença de Jesus Cristo na Terra foi tão importante para a história da humanidade que dividiu a linha do tempo, né? Complementando o que a pastora Célia já havia falado. Então, por mais que alguns não reconheçam a sua divindade, não se pode negar a sua importância. Na ciência, Jesus é visto como uma figura histórica. E é importante, Paulo, que você comentou, por mais que talvez a ciência tente negar a sua divindade, mas não dá para negar a sua humanidade. É o que a gente está falando aqui, muito bom. Obrigado aí, talvez por esse fato, justamente, Jesus ele veio à Terra, porque ele sabia dessas coisas, ele sabia que isso ia acontecer, ele sabia que ia chegar um tempo que teria que dar o testemunho dele, praticamente. Olha só que coisa engraçada a gente falar, Deus dá um testemunho dele, cara. Isso é algo assim, inacreditável, né? Desceu, veio, se rebaixou, Jesus veio, se humilhou, mostrou que é possível esse homem superar as dificuldades, morreu, ressuscitou, vive para dar um testemunho dele. Isso é tremendo, cara. É o que a gente acabou de falar, que a Paula colocou, e talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso, né? A gente está tão preocupado às vezes em defender a divindade de Jesus, mas Jesus falou assim: eu vou provar alguma coisa. Eles podem até duvidar da minha divindade, mas da minha humanidade ninguém vai poder duvidar. Verdade, porque a divindade de Cristo a gente obtém ela por intermédio da fé, né?
A divindade, a gente entende que Jesus ele é Deus por intermédio da fé. Vou lá em Mateus 16, Jesus fala assim para os discípulos: o que diz ser o Filho do Homem? E aí uns dizem, é um dos profetas, é João Batista, Jeremias, etc e tal. E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí está falando do Cristo, do Deus, do poderoso, né, na sua missão. O Deus em sua missão, na missão humana, o Cristo. E aí Jesus fala para Pedro: bem-aventurado é, porque quem te revelou isso não foi a carne, não é por modo natural, não está no âmbito natural, está pelo âmbito espiritual. Foi o Espírito, né, meu Pai, pelo Espírito que te revelou. Então é interessante isso. Jesus, a gente pode duvidar da sua divindade, mas a sua existência não tem como. Então a humanidade de Jesus ela é inegável, né, e irrefutável. Não tem como nós refutarmos. E aí, queridos, dentro dessa característica de Jesus humano, eu vi aqui, eu queria hoje falar, né, basicamente falar sobre os sentimentos que nós temos e que Jesus também sentiu. O fato de Jesus ser Deus, o fato de Jesus, embora seja Deus na natureza, ele não era, porque nós crentes, eu me lembro que a gente criou algo no meio cristão que dizia que crente não podia sofrer, que crente não sente dor, de que crente não tem problema, de que crente, um monte de mitos, né, que não é verdade, né? Que crente não tem coronavírus, crente não tem dor de barriga, né? Crente não fica angustiado, que tudo isso, ou a gente está dando espaço para o diabo, ou a gente está em pecado, né? Antigamente tinha isso, né? Você falava que estava, estou meio fraco, estou meio desanimado, e aí vigila, o negócio está estreito ali, né? Está perturbado. Não é verdade, queridos? Então a gente vê que isso tudo aí, Jesus passou por tudo isso. Jesus, vou falar aqui uma série de sentimentos que tinha em Jesus, que mesmo ele sendo Deus, eu reforço, ele era ser humano como nós, passou por tudo isso como nós passamos. Então talvez você hoje está aí sofrendo, passando por uma tribulação, por alguma luta, você vai entender que nosso Jesus passou por tudo isso. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A pastora Lúcia Marfa tinha até já colocado isso aqui, eu estava esperando a oportunidade. Por isso ele mesmo disse que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, né? A Deise Jacó colocou que é interessante que o Jesus histórico, apresentado nos evangelhos, apresenta a humanidade de Jesus. Sim, a humanidade de Jesus mesmo, Jesus humano, né? Carne e osso como eu e você, né? Ele sendo Deus, cheio de glória. Aí vamos lá, queridos, né? Eu gosto dessa liturgia, porque às vezes a gente, né, vem para Jesus, eu sempre ouvi isso, vem para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. E eu chegava em casa, era totalmente o contrário. O pau estava cantando lá, não tinha nada de resolvido, a confusão, o barraco estava armado, era garrafa voando para um lado para o outro, era xingamento voando para um lado para o outro. Eu falei: Deus, onde é que tu está? Então a gente vê que nós passamos por tribulações, por angústias, como qualquer um. A Bíblia fala que o sol, ele nasce para todos. O sol, então nós estamos sujeitos a tudo isso. Jesus nos mostrou que fraqueza, queridos, não é sinal de pecado e não é sinal de que o diabo está na nossa vida. O diabo não toca em nós, e que nós estamos sujeitos a tudo isso, nós estamos no mundo físico sujeitos a tudo isso. E aí vamos lá, Jesus chorou, né? E chorou de quê? Chorou de tristeza. Então toda vez que nós estamos tristes, a gente pode chorar, você pode chorar. Chorar faz parte do calendário humano. Um dia nós vamos chorar, seja por qualquer motivo nós vamos chorar, né? Seja pela perda de um ente querido, seja por uma tribulação, seja por uma enfermidade. Não importa o motivo, aqui Jesus chorou pela perda de um amigo. Lá em João 11:35, quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele chorou, né? Então a gente vê que chorar está dentro do nosso calendário. Chorar faz parte do nosso calendário. Vai haver dias que nós vamos chorar. Jesus chorou, então o choro faz parte, Tiago. E a própria Bíblia fala que chorar é que chora e alegrar que se alegra. Ou seja, além de você ter sentimento, você tem que fazer a empatia, né? De você sentir, né? De você estar no lugar daquele que está com aquele sentimento, seja de tristeza ou seja de alegria, né? Isso faz parte da forma humana também. Faz parte quando você tem essa empatia, né, de chorar porque ele chora, quando você é humano, né? Você é humano, você é humano. Quando você é frio em relação a uma atitude, né? Você faz descaso com a dor alheia, né? Você vê que
pô, você não se compadece, cara, é Ou até mesmo um pouco de machismo, não, homem não chora, não chora. Homem não chora, exatamente. Jesus teve fome, né? Sujeito a fome. É interessante que lá no deserto, Jesus ele jejuou, né? E depois de 40 dias ele teve fome. Para você ver que o corpo de Jesus era tão limitado quanto o nosso, né? E olha que Jesus ele ficou 40 dias, né? A gente fica algumas horas aí, que essa fase de corona, só Jesus. Essa quarentena aí tá ficando nem 2 horas. Essa quarentena aí, a geladeira está sendo assaltada. Tá dando nem tempo de gelar, melhor deixar a geladeira aberta, né? Então, para você ver que a gente, esse ato de necessidade de comer, Jesus teve essa necessidade de comer, né? Jesus ele teve fome, né? Teve fome como eu e você. Por isso a importância de repartir o pão, a importância de nós nos preocuparmos com o próximo, né? E eu reforço o que eu falei na semana passada, inclusive até hoje vi na televisão, né, de uma denominação, de um movimento aí, para poder prover alimento para as pessoas que estão sofrendo. Várias igrejas, várias igrejas tenho visto aí fazendo um trabalho fenomenal de entrega de documentos, de alimentos, de uma série de assistência aí ao povo que está sofrendo. Então, por quê? Porque é natural do humano sentir fome, né? Jesus teve fome. Jesus também teve sede, né? Mais uma prova aí da sua natureza humana, da sua humanidade, né? A gente vê lá em João 4, quando Jesus foi para Samaria e ele parou no poço. Quando chegou uma mulher para tirar água, ele falou para a mulher o quê? Dai-me de beber, né? Então Jesus ele teve sede, como eu e você. E aí, assim, como é que pode, né? É difícil a gente entender como é que pode um Deus se sujeitar a tudo isso, se limitar a tudo isso. O pastor Ricardo colocou aqui, e agora é o momento bem oportuno de falar, que essa humanidade de Jesus, ela faz parte do plano da salvação. Perfeito. Então, por que sujeitar isso tudo, né? O pastor Ricardo bem colocou isso. Porque fazia parte de um plano de salvação, né? Talvez, hoje já há uma dificuldade da gente e de algumas outras pessoas acreditarem em algo divino, né? Da parte de Jesus, né? De tudo que a gente conhece da Bíblia, que nossas igrejas pregam, enfim. Há quem diga que é um mito, há quem diga que é só uma história, enfim, que foi somente um profeta, enfim. A gente não está aqui para discutir isso. Mas você imagina se Jesus não tivesse tido essa etapa, vamos dizer assim, de humanidade, de passar por essas coisas. Eu acho que ficaria muito mais difícil acreditar. Então, faz parte do plano da salvação. A humanidade de Jesus estava inserida no plano de salvação. Isso aí, pastor Ricardo, muito boa. Dentro dessa colocação do pastor Ricardo, a gente entende que Deus ele buscou a humanidade, né, se revelar à humanidade após a queda, e primeiro ele deu a lei, e a lei representava basicamente o que? O que fazer? Olha, o que vocês têm que fazer está escrito aqui. Aí depois Deus viu que todo mundo viu que tinha que fazer, mas ninguém fez, né? Aí Deus, o que ele fez? Ele mandou o seu filho, Jesus veio, e aí ele já mostrou o quê? Como fazer. Então todo mundo já não leva mais para a lei. Tutorial. Aí Deus foi lá e fez um tutorial. Legal, exatamente. Fazer uma tutorial de como fazer. Como fazer. Agora eu não preciso mais olhar para a lei, eu vou olhar para Cristo, que é o como fazer, né? Aí hoje Deus tem sido mais misericordioso conosco na graça, que Ele disse o que fazer, como fazer, e hoje Ele nos ajuda a fazer. Eu faço uma analogia muito interessante que meu filho, né, a minha mulher fala às vezes para ele, minha esposa fala às vezes para ele assim: Luiz Felipe, vai lá, vai arrumar seu quarto. Ele faz uma bagunça, né? Aquilo ali parece que houve um terremoto. E aí, na hora de arrumar o quarto, mamãe, papai, me ajuda a arrumar comigo. Quando eu ou minha esposa o ajuda ele a arrumar, né, ele faz 10 ou 5% do que ele tem que fazer. Praticamente quem arruma sou eu ou ela. E Deus é da mesma forma, né? Quando a gente vê que a gente não consegue fazer, o Espírito Santo de Deus ele vai lá e nos ajuda a fazer. E a obra do Espírito Santo ela é muito maior do que a nossa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, basicamente, a humanidade serviu para isso, para a gente entender como fazer, né? Agora está desenhado praticamente, né? Quer que eu desenhe? Deus ele foi lá e desenhou, né? Exatamente, para que não ficasse num conceito filosófico, né? Algo filosófico, algo tipo que foi escrito para que a gente apenas leia e tente fazer, né? Então Jesus precisou passar por tudo isso, fazer de fato, sentir, mostrar que era necessário passar por tudo isso,
para que se tornasse até mais verdadeiro. Porque as atitudes, elas falam mais às vezes do que palavras, né? Atitudes falam muito mais, ainda mais para o mundo que a gente vive hoje em dia. As pessoas olham muito mais em nós atitudes do que blá blá blá, do que falar, do que você escrever, do que você mostrar um papel, mostrar uma camisa simplesmente. Mas a atitude, ela é muito forte. Então a humanidade, ela fala muito de atitude. Jesus teve muita atitude, e muita atitude que vai hoje na contramão do mundo. Porque quando você vê, quando fala sobre os frutos do Espírito e a humanidade, você vê que tem algumas coisas que são paralelas, né? Algumas coisas que batem. E você hoje ser, às vezes, longânimo, você ser paciente, é uma coisa muito difícil. Tanto que se você em algumas situações, você chama atenção pelo que você pelo que você faz. Pô, esse cara paciente fazendo nessa situação, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. O que esse cara tem? O que esse cara é? É o quê? Ele nasceu onde? Ele veio de onde? Que negócio é esse que ele está expressando? Então é isso que Jesus ele precisou mostrar, para que a gente hoje pudesse expressar através desses exemplos. Né? Então, saiu do âmbito de palavra, né? De palavras, como verdadeiro. Sim, e tem uma máxima dentro do metodismo que é, prega o evangelho, se possível fale. Então, o evangelho tem que ser pregado pela minha vida. As pessoas têm que ver o modo que eu vivo e verdadeiro, para que venham desejar e querer esse Deus. Né? Não adianta eu falar, porque de falácia o mundo já hoje não está cheio de falácia. E interessante aí, isso daí que foi interessante, quando um dia meu filho perguntou para mim, né, Tiago, que ele perguntou para mim assim: papai, você tem medo? Todo mundo tem medo, todos nós temos medo. Medo é sobrevivência, né? A gente tem medo, né, de morrer, por exemplo. Eu não vou pular dali porque eu posso morrer. Se não morrer, eu posso no mínimo ficar numa cadeira de roda, né? Então, todos nós temos medo, ele muitas das vezes ele é benéfico, mas a gente sabe que o medo, ninguém quer sentir medo, porque medo ele aponta para coisa ruim, né? Medo, enfim. E Jesus ele teve medo. Como é que pode Deus ter medo? Se ele é todo poderoso, né? Jesus teve medo. E interessante que lá no Getsemane, o medo de Jesus foi tão grande, que ele chegou a suar e diz que a gota do seu suor foi sangue, né? Tipo, ele estava apavorado, né? Podemos dizer assim, né? Porque ele sabia que como humano que ele ia enfrentar. A gente está aqui falando, né, de sentimentos, de vontade, de necessidades, fome, sede. Jesus estava como nós, carne e osso. Agora imagina você, humano, sabendo que vai ser morto daqui a pouco tempo. Né? Como é que vai estar a sua adrenalina dentro de você? Imagina. E pior, morte de cruz. Uma coisa é você saber que vai morrer, já é difícil. Você saber que vai morrer, né? Para você aceitar isso. Mas todo mundo fala: Deus, se possível eu quero morrer dormindo, né? Quero morrer dormindo, né? Quero morrer na boa, assim, sabe? Agora, Jesus, ele dentro do plano de Deus, na sua humanidade, ele sabia que ele ia morrer e crucificado. Isso que... Então, assim, o lado humano de Jesus, ele teve medo, ele estava apavorado, porque como homem, aquilo ali era algo terrível, né? Então, você talvez tenha os seus medos, nós temos nossos medos, Deus ele sabe que nós temos nossos medos, né? Mas a gente tem que entender que, a despeito do nosso medo, a gente tem um Deus que é o nosso Pai, que cuida de nós, que nos protege. Isso foi um sentimento intenso, né? Isso foi um sentimento muito intenso. Eu não estou me recordando agora, mas tem um nome para isso, para esse fenômeno. Essa sudorese, sudorese com sangue, né? Tem um nome, eu não estou me recordando agora. Se alguém quiser buscar no Google aí, vai encontrar um nome para isso. Isso foi um pico assim, absurdo de medo, de angústia, de temor, de agonia, tudo junto, porque ele sabia de tudo aquilo que ele precisava passar, que teria que passar. Ele estava na forma humana, ele estava como homem, ele não estava na forma de Deus para superar tudo isso de forma sobrenatural. Ele estava como humano, ele sabia que ia passar, que ia doer, que ia ser sacrificante. Então o sentimento foi ali, isso é um pico, um absurdo de sentimento, né? Acho que é algo inimaginável, né? Inimaginável. Eu acho que nós, não sei se eu suportaria passar por sentimento, a maioria das pessoas, eu acho que não aguentaria sentir essa intensidade, alguma coisa acontecer, sei lá, infartar, ia ter um AVC hemorrágico absurdo, ia cair duro, para ter sentir isso tão absurdamente. Isso foi muito forte, né? Na forma humana, ele sentiu isso na forma humana. E aí eu digo a você, né? Não
não tenha vergonha dos seus medos, né? Deus, ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as nossas fraquezas, porque Ele esteve no nosso lugar, né? Ele esteve no nosso lugar, então não tenha isso. É isso aí, minha mãe é solar. Hematidrose, isso aí, hematidrose. É um sangramento através de como se fosse um processo de sudorese. Sudorese é o nosso suor, é esse suor contido com sangue, então se chama hematidrose. É isso aí. Então, e esse medo, esse pânico foi tão grande que Jesus, olha o que eu vou falar. Desculpa te cortar. Olha o que o Rami colocou, interessante. Isso aí que eu não estava lembrando. Lê o que o Rami colocou. Isso é a consequência da hematidrose. Hematidrose, suor com sangue. A maioria dos estudos sugerem que o estresse e as reações involuntárias do sistema nervoso causam esse fenômeno, né? Hematidrose, ou suor com sangramento. Ou seja, estresse foi uma coisa absurda que Jesus sentiu. Isso não é algo que tipo eu e você a gente pode ter a qualquer momento. Isso é um sentimento absurdo a tal ponto do corpo gerar isso. Isso aí é algo raro de se acontecer. Isso não é uma coisa que acontece. Eu fiquei nervoso, caramba, não está sendo. Não é um sentimento absurdo. Um sentimento absurdo. E a própria ciência prova que isso foi algo isso real, é possível. Isso é maravilhoso que eu digo, a gente vê que é algo que existe, que a Bíblia relata que existe realmente, que expressa o sentimento. E está expressando aí realmente essa definição, o sentimento do que Jesus sentiu. E aí lembro nesse mesmo cenário que Jesus estava, que era o Getsemane, o que ele falou assim: Pai, passa de mim esse cálice. Né? Jesus, acho que. Ei, pastor Renan, será que Jesus pensou em abandonar o barco? Porque se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, negócio. Será que pensou? Tá aí a resposta. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. A Deise Jacó até colocou aqui: Jesus, em sua natureza divina e ao mesmo tempo humano, né, 100% homem e Deus. Mas quando a gente fala de Jesus divino, ela colocou aqui, a gente fala de uma natureza transcendente, do ser soberano, né? E quando a gente fala de um ser humano, a gente fala de um ser imanente, um ser antropológico, um ser com atitudes humanas, com ações humanas. Então é por isso que Jesus fala assim: se for possível, afaste, porque na sua ação humana, quem quer passar por isso? Pô, se for possível, no meu âmbito humano, me dá essa moral, entendeu? Mas na atitude divina, transcendente, a gente está a passar por isso, né? Enquanto humano. E contudo, tudo seja feito transcendente, seja feito a sua vontade. A vontade que é absoluta, né? Então a vontade de Deus, ela está acima dos nossos medos, acima das nossas vontades, acima das nossas fraquezas, acima de tudo. A vontade de Deus, ela é soberana, ela é absoluta. Mas a gente não pode negar que Jesus sentiu tudo isso, né, no seu lado humano. Tia Eliette, um beijo para a senhora, tá? Olha o que Jesus sofreu por mim e por você, né? Tem como não fazer essa reflexão, né? Assim, não tem como não fazer essa reflexão. Fantástico. Vamos andar aqui mais um pouquinho. Olha que interessante, isso aí também é bom. Isso é quente, Renan, isso é quente, Thiago. Jesus, ele ficou irado. Não pode. Jesus não pode ficar com irado, né? Ontem, quando eu estava compartilhando com a minha esposa sempre participa das minhas mensagens, e aí ela falou: Jesus ficou com raiva. Eu falei: vou nem colocar isso, Jesus com raiva. Não, mas Jesus ficou irado, né? A Bíblia fala que Jesus, ele ficou irado. E aí eu lembro o episódio que Jesus ficou irado, foi quando ele entrou no templo e estavam lá vendendo, né, fazendo lá aquela bagunça no templo, e Jesus saiu chutando tudo, saiu derrubando tudo, né, no momento de ira, né, porque eles estavam profanando o templo. Até então o templo era representado pela casa de Deus, hoje o templo somos nós, mas dentro daquele contexto Jesus, ele quis dizer que com a casa de Deus não é bagunça, você não pode fazer isso. Não você, templo do Espírito Santo, que está achando que pode fazer bagunça com o templo do Espírito Santo, Jesus pode ficar irado contigo, né? Isso é interessante, Jesus ter essa conduta enquanto ser humano, porque é o que eu sinto enquanto ser humano quando eu vejo alguns códigos de conduta sendo quebrados. Então, Jesus estava fazendo isso não só porque era um templo, porque era algo sagrado, mas porque ele era humano e ele via uma conduta, um princípio, algo sendo quebrado. Então, é o que eu, como ser humano, vou dar o meu exemplo, quando eu vejo no trânsito pessoas quebrando regras, então, fazendo coisas que causam acidentes, enfim. Então, essa ira, essa coisa que Jesus sentiu, é senso de justiça, é isso aí. Todo ser humano, e aí vai depender do que ele tem de senso como certo e errado, de verdade,
Mas ele vai ficar irado se ele vir alguma quebra de código de conduta que ele acha certo. Então Jesus, quando ele fica irado nessa situação, é porque ele está vendo algo acontecer que é de encontro a ele como ser humano, o que era correto. Então Jesus fica irado naquele momento. Lembrando que irai-vos, mas não pequeis. Não vamos achar aqui justificativa, porque a ira é um sentimento, mas o pecado é outra coisa que a gente está falando. Não colocar o sol debaixo dessa ira, não é isso? Exatamente. Então eu posso me irar, realmente eu posso ter um sentimento em relação a alguma injustiça, algo de errado que eu vejo. Eu posso ter um sentimento contrário e de realmente de não achar aquilo correto e gerar esse sentimento de ira em mim. Mas os meus sentimentos de ira não podem me levar a justificar a eu gerar através desse sentimento algumas atitudes que não são. Por exemplo, eu vou mirar e vou xingar. Opa, então calma aí. Não, mas o pastor Renan, o Thiago e o pastor Cláudio naquela quinta-feira falou que irar, eu posso me irar de Deus. Meu irmão, você pode se irar, mas aí existem outras atitudes que são pecaminosas, que é uma atitude que não é concernente, né? Que não faz parte, né? da nossa conduta. Então a gente tem que separar isso daí, só deixando esse parênteses aí. Perfeito. Não botou aqui boa, Thiago. Perfeito. Senão o pessoal vai, beleza! Tá liberado. Me encheu o saco, já vou. É isso aí, calma aí, né? É por aí. Eu lembro de um episódio uma vez que eu estava dirigindo, e aí estava eu, minha esposa e minha sobrinha no carro, eu levei ela fechada. E aquilo ali me subiu uma ira, sabe, uma revolta, que eu comecei a correr atrás do motorista. E aí quando eu alcancei ele no sinal que eu ia fechá-lo, ele parou, o carro olhou para mim e falou assim: meu amigo, me desculpa. Aí quebrou o negão, cara. O negão ficou tipo, sabe? Aí eu refleti, eu sou cristão, sou evangélico, falo de Jesus e tudo mais. Ainda bem que ele fez uma atitude humana. Isso foi atitude humana. Então assim, a gente vê que eu já ia pecar, porque a ira está dentro da nossa natureza. Mas também qual é o fruto do Espírito? O domínio próprio. Mas estou ligado com a ira é o sentimento, pecar é secundário. Isso aí, exatamente. A ira não te dá legalidade para pecar. Né? E a gente tem o Espírito Santo de Deus, que ele como fazer, né? Ele faz junto conosco, e aí a gente tem o Espírito Santo de Deus. Né? É o domínio próprio, isso aí. Certamente quando você está irado, a luzinha, né, amarela está ali dentro de você dizendo: opa, atenção, você está passando aí uma barreira que não pode seguir, né? Então, Jesus ele teve um momento de ira, mais uma vez mostrando a sua humanidade, né? O lado humano de Jesus. Então a gente também se ira, mas a gente não tem que dar espaço para o pecado. Caminhando aqui para o final já, Jesus sofreu angústia, né? Foi no próprio Getsemane, tudo isso que nós falamos é angústia, né? Angústia são sentimentos que surgem de dentro para fora. A gente fica angustiado por diversas situações, né? Por exemplo, hoje eu estou muito angustiado, sim, por pessoas que estão sofrendo. Você em todo lugar, você vê a televisão, vê no Facebook, qualquer lugar que você vê pessoas sofrendo. E é difícil você não se angustiar com isso. Hoje eu estava conversando com a moça lá da portaria do meu prédio, uma senhora, e ela falou: só Deus, quando isso vai acabar? E eu sou uma senhora, tenho que sair para trabalhar, pego o ônibus cheio, e está todo mundo angustiado, está todo mundo aflito. Então esse sentimento de angústia, Jesus passou também, né? Porque a gente não pode deixar que esse sentimento nos domine. Esse sentimento não pode nos dominar, porque aí já vai gerar uma série de patologias, de síndromes e tudo mais. Mas é natural a gente ficar angustiado. E isso, a angústia, quando você estiver angustiado, busque mais a Deus, se apegue mais a Deus, né? Se ajunte mais a Ele. E certamente a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. O Rami colocou aqui Mateus 26, 38, fala: então lhes disse Jesus, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Em outras traduções falam angustiada até a morte. Fiquem e vigiem comigo. Então Jesus ficou tão angustiado a ponto de falar: pô, fica comigo, não me deixa sozinho aqui não, eu estou angustiado, eu estou triste. Então, como você falou, você está angustiado, busque mais a Deus, mas também busque, né, ficar próximo das pessoas que você se afasta, né? Não se afasta, não se isola, busca ficar perto de alguém, que outras pessoas fiquem perto de você. Jesus fez isso. Poxa, vigiem comigo, fica aqui porque eu estou muito triste, né? Traduzindo, falando palavras claras aqui, é isso que Jesus estava falando. Pô, fica comigo aqui, Thiago. Pastor Luiz Cláudio, fica comigo aqui porque eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Vigia comigo aqui, fica comigo, ora comigo.
É isso que Jesus passou. A pastora Sara colocou lá, a angústia deriva de um conflito. Né? Isso. Consequência de um conflito. E lá em Provérbios diz, né, que se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Esteja angustiado, mas não se abate. Você é angustiado, você fica triste, né, e tudo mais, mas você não pode deixar se abater, porque se você se abater, a sua capacidade de reação será menor. Então, a angústia, para você não entrar em depressão, busca a pessoa, fica sempre próximo a alguém, busca caminhar com alguém, não fica sozinho não fica isolado não. Jesus mostrou aí qual era o remédio para a angústia, chamou os seus discípulos para perto dele, né? É um exemplo porque, como a gente está comentando aqui, a angústia num nível alto, num nível máximo, ela vai gerar aí alguns problemas emocionais fortes, né? Intensos e complicados, né? Depressão, né? Sentimentos mais que dentro da tua alma que você às vezes não vai nem entender porque está sentindo aquilo, vai nem entender porque você está passando, sentindo algumas coisas na parte física mesmo, né? São os níveis assim de angústia absurdos. Então, estar perto, cercado de pessoas, de amigos, de parentes, de familiares, isso é um afago, né? Isso é como se fosse um travesseiro, é um colchão que dá um conforto nesse momento, né? E o último aqui que a gente vai compartilhar, né? Semana que vem daremos continuidade. Bom, você que está nos acompanhando no Corpo da Palavra, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, estamos estudando aqui a Palavra de Deus, nesse mesmo modelo, nesse mesmo formato aí, para enriquecer mais ainda o nosso estudo. Vamos continuar falando sobre a humanidade de Jesus, mas o último tópico que eu queria compartilhar com vocês aqui, para a gente debater, é tentação. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. E aí eu queria perguntar a você que está nos assistindo, ao pastor Renan, ao Tiago aqui, qual é a diferença de tentação com aprovação? As pessoas confundem isso daí, tentação e provação, né? Se a gente for olhar lá o livro de Tiago, a gente vai ver, e aí é fantástico, a Bíblia é fantástica, porque a gente está falando da humanidade de Jesus. Bom, Jesus foi tentado, e aí Tiago fala que Deus não tenta ninguém com mal, porque não pode ser tentado pelo mal. Então é mais uma prova que Jesus foi humano, porque ele foi tentado. Então, vamos lá. Aí o pastor Scott falou tentação e provação. A tentação, quando a gente vê lá no livro de Tiago, ela é maléfica. Ela vem para te levar a pecar. Ela vem para te afastar de Deus. Ela vem para te induzir a gerar um comportamento, né, secundário que vai gerar o pecado, vai conseguir o pecado. A provação não. Mas isso confunde a gente porque algumas Bíblias, a palavra usada para tentação e provação às vezes se confunde nos textos. Tá? Então depende da versão da tradução da igreja também. Mas se a gente for olhar no original é diferente. Tá? Então a tentação ela tem esse intuito maléfico. Ela vem para conduzir para pecar, para afastar de Deus. Quando a aprovação é algo que nos aproxima de Deus. É algo que vai nos levar a corrigir algumas coisas e acertar para que a gente se aproxime mais de Deus. Ninguém faz prova para ser reprovado. Né? Prova é para você faz um concurso. Eu vou lá porque eu não quero passar. Você vai lá porque você quer passar. Então a provação, ela tem um intuito de aprendizado, ela tem o intuito de te elevar, ela tem o intuito de te levar a um outro nível. Agora a tentação, ela vem para te arrebentar, ela vem para te afastar, ela vem para fazer você pecar. Por isso que em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado por quem? Pelo diabo. Ele é o tentador, né? Tentador. O diabo, o papel dele é esse, é te tentar, de tirar da presença de Deus. Ele tentou Adão e Eva e aconteceu, deu no que deu. A provação, ela nos aproxima de Deus, como falou aqui o pastor Renan. Tudo isso que nós estamos passando tem nos levado mais a Deus. Eu não vi tantas pessoas que ainda não tiveram um encontro contigo, com Cristo, né? Que não tem nenhum relacionamento com a igreja e tudo mais, mas pedindo oração o tempo inteiro. Por quê? Porque está em momento de provação. Todos nós estamos sendo provados por essa situação aí. E ela está o quê? Nos aproximando, nos levando para perto de Deus. Eu coloquei até essa semana no WhatsApp lá do Louvor de líderes de nações pedindo oração e jejum. Nós vimos o presidente do Paraguai, nós vimos o presidente da Guatemala, o próprio Donald Trump, né, pedindo também. E o último pedido agora, tivemos o nosso presidente, o Bolsonaro também, que fez esse pedido à nação de jejum e oração. E o último pedido agora foi da presidente da Bolívia, que ela pediu que o Evo Morales não está no cargo, ele foi afastado, ele está foi para exílio em algum país, eu não estou me recordando agora, acho que é México. E aí tem uma presidente lá agora que assumiu interinamente,
E ela é cristã e ela solicitou à nação essa semana que orasse, que intercedesse, que fizesse jejum para que a nação pudesse passar por esse período difícil, né? Então, ou seja, o clamor das nações, né? Tudo isso está gerando que as nações se rendendo a Cristo, se rendendo a Deus, né? A gente querendo ou não, nós nomeamos os presidentes como representantes do povo, né? Ele representa a nossa nação, e aí eles estão, de certa forma, buscando a Deus. Não vamos entrar aqui no mérito, esse ato político, nada disso. Vamos ser, lá em Romanos, né, 16 diz, né? A gente seja excelente para o bem e inocente para o mal. Então, que a gente venha olhar com esses olhos, que, de certa forma, eles estão vendo que as ações humanas não estão trazendo resultado, né? Mesmo que isolamento, várias pesquisas não estão gerando resultado, pessoas estão morrendo, infelizmente. Então, toda essa aprovação que está nos aproximando de Deus, né? Eu fico imaginando algumas pessoas que estão afastadas de Jesus, ver uma pessoa morrer e falar: Jesus, eu preciso me reconciliar, preciso voltar à comunhão com o Pai. Então, a questão da tentação e da aprovação é isso. Tentação, ela quer nos afastar da presença de Deus, nos induzir ao pecado. E a aprovação, ela tem o intuito de nos conduzir até a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui. Vamos aguardar vocês semana que vem. Pedir para vocês não esquecerem. Vou só ratificar aqui os anúncios. Domingo agora, Santa Ceia. Preparem você, sua família. Vamos fazer aí uma Santa Ceia bonita para o Senhor, lembrando tudo isso que nós falamos aqui, que Ele fez por nós. Então você já compra lá seu pãozinho, o seu suco de uva, pode ser até de suco, queridos, não importa. O importa é o que representa, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor, do nosso Jesus. E aí vou pedir para você bater uma foto bem bonita, para a gente fazer um vídeo bem bonito da nossa igreja. Tá todo mundo morrendo de saudade, tá bom? E amanhã começa a nossa leitura diária, o pão diário, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus é pão, é alimento. Então, a partir de amanhã, no nosso grupo lá, vou estar postando um resumo do livro de Atos no primeiro capítulo. Os demais pastores, os pastores, irmãos vão estar colocando os resumos e pedir para que você venha estar se reunindo em família, lendo a palavra de Deus. O texto que nós estamos meditando, né, o exemplo que nós estamos seguindo é: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Então nós vamos perseverar na leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Pedi para a pastora Ana para tocar mais uma canção, porque não dá tempo. Tá? E depois a gente vai orar e enfrentar a bênção em nome de Jesus. Só do Renan, enquanto o Renan está desligando aqui, eu queria só fazer um comentário, não vou me alongar muito. Estava hoje em casa pensando sobre isso, nesses dias, na verdade, tenho pensado sobre isso, que nós temos enfrentado essa pandemia, né? A gente tem enfrentado uma doença que ela se instala e todo mundo está conhecendo, está vendo, sabe da sua existência, que pode gerar consequências e, enfim, gerar até a morte. Mas assim, a gente também tem passado por momentos também muito complicados na área mental, na área psicológica, sabe? E isso tem sido quase que um segundo coronavírus na vida das pessoas. É uma sequela, né? Que tem se instalado, né? E que a gente está focado muito na doença, no coronavírus. Mas a gente está em quarentena, todo mundo se resguardando, como deve ser feito, tem que ser feito. Mas também existem outras consequências acontecendo por causa dessa doença. E a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? Porque os problemas emocionais, os problemas da alma, mentais, estão atingindo muito forte. Pessoas estão se tornando ansiosas demasiadas, pessoas estão se tornando depressivas, desenvolvendo sintomas dentro de casa, às vezes nem sabem o que é aquilo. Você nem sabe identificar direito o que é aquilo. Então, pessoal, vamos nos cuidar. A gente sabe que é um momento difícil. A gente sabe que a cada dia mais, pessoas mais próximas da gente têm apresentado sintomas, têm apresentado coronavírus. Está cada vez mais perto, parece que daqui a pouco vai entrar na nossa casa. Mas além disso, a gente tem que se cuidar também na parte emocional, na parte mental, porque algumas doenças estão surgindo dentro das casas, né, na vida das pessoas, sem que elas até às vezes percebam e saibam ter conhecimento daquilo que estão desenvolvendo. Então, não fica assistindo o dia inteiro notícias sobre isso, sabe? Os cuidados, a gente sabe quais são, a gente sabe o que tem que cuidar, a gente sabe do que a gente tem que se precaver, a gente sabe de como a gente tem que sair hoje, máscara, álcool gel, ter todos os cuidados possíveis, mas não fique se alimentando disso o tempo todo, dessas notícias.
Não deixe que o pavor, a angústia, o medo excessivo, porque o medo é pertinente a nós, mas o medo excessivo, ele já pode trazer, na verdade, alguns transtornos e alguns malefícios para a nossa vida. Então eu já ouvi gente dizer que eu não estou nem indo na minha porta, nem passando na minha porta para levar o lixo lá fora. Ou seja, a coisa passou do medo natural, aquele medo de defesa, está se tornando um pânico, e isso está se tornando cada vez mais forte e intenso. Pessoas estão adoecendo por conta disso e não estão percebendo. Então apenas eu fico aqui com um comentário. Eu não sou da área, eu sou psicanalista, eu não sou psicólogo, mas é algo que eu tenho percebido e que eu tenho visto que isso tem afetado muitas pessoas, que Deus possa te abençoar e que você possa se prevenir disso. Cuide da sua mente, cuide do seu espírito, mas também cuide da sua mente. Tome os cuidados necessários quando você for sair e não esqueça da sua mente. Cuide da sua mente. Amém? Aleluia. Vamos cantar uma canção nessa noite. Aleluia. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Eu creio que tudo é possível. Se nós cremos, nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se moverão. Aleluia, Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está em todo lugar, o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor está em cada casa. Deus, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor nos assiste diante dos nossos medos, nossas fraquezas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar representado, Senhor. Vá de encontro, Pai, aos enfermos. Pai, vai de encontro, Senhor, a todos aqueles que estão sendo obrigados, ó Pai, por causa do trabalho, Senhor, a sair, se expondo a toda essa situação. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros. Deus, aqueles que trabalham na farmácia, no supermercado, Senhor. Deus, todos que estão, Pai, em situação de risco, os porteiros, as recepcionistas. Deus, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Deus, livra-os, ó Pai, de todo mal, Senhor. Deus, nós cremos em Ti, não somente em Ti, ó Deus, e que essa situação passe quanto antes, Pai, para a glória do Teu nome. Erga as tuas mãos em sinal de receber, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.